Deus já te deu tudo o que você precisa para prosperar. O que falta é quebrar os bloqueios internos que te sabotam, que a Bíblia chama de pecados, e que atuam como barreiras, bloqueando o fluxo da prosperidade em sua vida. Neste vídeo, vou revelar os 7 maiores pecados que estão destruindo sua chance de alcançar a liberdade financeira e espiritual. E mais, vou te mostrar como eliminá-los de uma vez por todas. Se você está pronto para parar de adivinhar e começar a agir, preste muita atenção, porque o que vem a seguir vai transformar a sua vida. Vamos começar com o 7º bloqueio, o mais comum: a procrastinação. O pecado de adiar os sonhos. A procrastinação é uma das maiores barreiras que você enfrenta no caminho para a prosperidade. Ela se disfarça de um comportamento inocente, uma decisão de esperar mais um pouco para agir, mas na realidade está minando seu potencial. No fundo, a procrastinação te faz acreditar que amanhã será o melhor dia para começar, mas o tempo não espera por ninguém. Quando você adia algo, está enterrando as oportunidades que Deus colocou em sua vida. No reino espiritual e material, tudo que é plantado no tempo certo colhe frutos. Adiar é como enterrar o que poderia florescer. Toda vez que você escolhe não agir, seu cérebro recebe uma mensagem de que você não é capaz ou digno de alcançar os seus sonhos. Mas a procrastinação não é um sinal de fraqueza, é apenas uma maneira do cérebro tentar evitar a dor do esforço. O problema é que ela gera uma dor muito maior no futuro. A sensação de arrependimento por não ter agido no momento certo é devastadora. Para quebrar esse ciclo, é necessário tomar decisões rápidas e definitivas. A regra dos 5 segundos é uma ferramenta poderosa. Assim que você tem um impulso de fazer algo, conte de 5 a 1 e haja antes que seu cérebro comece a questionar sua decisão. Quando você divide tarefas grandes em pequenos passos, seu cérebro aceita mais facilmente o desafio, já que ele prefere vitórias rápidas. Outra estratégia eficaz é associar prazer imediato a atividades que normalmente você adiaria. Isso pode ser feito com pequenas recompensas. Ao terminar uma tarefa, faça algo que te dê prazer, como ouvir uma música favorita ou fazer uma pausa curta. E lembre-se, o que você faz agora molda o seu futuro. Então, ao agir hoje, você está criando um amanhã melhor. Agora vamos para o 6º bloqueio: pornografia. O pecado do vazio imediato. A pornografia é um dos vícios mais insidiosos que corrompem a mente e a alma. Ela oferece uma gratificação rápida e superficial, mas no final deixa um vazio profundo, que só aumenta com o tempo. A dor que ela causa não é imediata, mas silenciosa e progressiva. Cada vez que você se entrega a esse prazer momentâneo, está drenando sua energia vital, sua criatividade e sua capacidade de se conectar com o verdadeiro propósito da vida. Essa energia, que deveria ser usada para crescer, criar e construir, é desperdiçada em momentos efêmeros que não trazem satisfação real. Para vencer esse pecado, é preciso começar com um detox radical. Isso envolve limpar seu ambiente de qualquer coisa que alimente esses desejos. Bloqueie sites e redes sociais. Elimine aplicativos que incentivem a pornografia e substitua essas práticas por hábitos saudáveis. Outra estratégia poderosa é transmutar a energia que, normalmente seria desperdiçada, em prazeres vazios. Cada vez que a tentação surgir, direcione essa força para algo construtivo, como praticar um exercício, estudar ou desenvolver uma habilidade. Isso não só elimina a tentação, mas também fortalece sua mente e corpo, criando um ciclo positivo de crescimento. O segredo para lidar com esse pecado é redirecionar a energia, não negá-la. Ao transmutá-la para algo produtivo, você começa a construir uma vida mais plena, rica em realizações verdadeiras e significativas. 5º bloqueio: medo disfarçado de prudência. O pecado da paralisia. O medo é uma das maiores armas do inimigo e muitas vezes se disfarça de prudência, nos fazendo acreditar que a cautela é mais importante do que a ação. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de pessoas que, ao sentirem medo, se paralisaram e perderam grandes oportunidades. Um exemplo claro disso é a parábola dos talentos, onde o servo, ao temer o seu senhor, decidiu enterrar o talento que lhe foi dado. Ao invés de usá-lo para multiplicar, ele justificou seu erro dizendo: "Eu tive medo, e por isso enterrei o talento." Ele acreditava que a prudência era o
caminho mais seguro, mas, na realidade, ele foi o único que não prosperou. A prudência, que é a ação cautelosa e racional, muitas vezes se torna um disfarce para o medo. A falsa ideia de que agora não é o momento certo, ou e se der errado, cria uma paralisia que impede o crescimento. O medo não é um sinal de prudência, mas de incerteza e insegurança. E, em muitos casos, é uma mentira que nos impede de alcançar o destino que Deus tem para nós. Quando você sente medo de agir, é um sinal claro de que há algo significativo esperando por você do outro lado. O medo tenta fazer você acreditar que o fracasso é o fim, mas na verdade o verdadeiro fracasso é nunca tentar. A Bíblia nos ensina a não temer, mas a confiar em Deus e agir com coragem. No Salmo 23, Davi diz: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Esse versículo nos lembra que, mesmo em momentos de medo, a presença de Deus nos dá coragem para avançar. Portanto, ao invés de usar o medo como justificativa para não agir, use-o como um sinal de que é hora de dar o próximo passo. O medo é uma oportunidade para exercitar a fé e a confiança em Deus, como está escrito em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O medo nunca deve nos paralisar. Ele deve nos impulsionar a agir, com fé e determinação. A vitória vem para aqueles que, apesar do medo, avançam em direção aos seus objetivos. Deus honra a coragem de quem escolhe dar um passo de fé, mesmo sem enxergar todos os detalhes do caminho. Esse é o quarto bloqueio. Vitimismo. O pecado de se colocar como coitadinho. O vitimismo é um dos maiores bloqueios que alguém pode colocar em seu próprio caminho. Ele se manifesta quando uma pessoa se vê como vítima das circunstâncias, das pessoas ou das situações da vida. Em vez de buscar soluções e assumir a responsabilidade por sua vida, o vitimismo a faz se acomodar em um papel de coitadinho, onde tudo de errado é culpa dos outros. Esse pecado não só destrói a capacidade de mudança, mas também impede o crescimento pessoal e espiritual. Na Bíblia, vemos um exemplo claro de vitimismo na história de Moisés e do povo de Israel no deserto. Durante a jornada no deserto, o povo de Israel constantemente reclamava e se queixava, dizendo: "Por que nos tiraste do Egito? Preferíamos estar lá sendo escravizados, a morrer aqui no deserto." Eles não viam a grande promessa de Deus diante deles, mas estavam tão focados nas dificuldades imediatas que não conseguiam perceber a vitória que estava prestes a acontecer. O vitimismo distorce a percepção da realidade e nos impede de ver as oportunidades que Deus nos dá. Ao nos colocarmos como vítimas, entregamos a chave do nosso destino nas mãos de outras pessoas ou circunstâncias, em vez de assumir a responsabilidade pela nossa vida e pelas nossas escolhas. O pecado do vitimismo é uma prisão mental que, embora possa parecer confortável por algum tempo, vai nos aprisionando em um ciclo de desespero e frustração. Deus não quer que vivamos como vítimas. Ele nos chama para ser mais do que vencedores. Em Romanos 8:37 está escrito: "Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou." Deus nos deu poder, autoridade e capacidade de superar qualquer situação. Quando você se coloca como vítima, você nega a força que Deus já colocou em você. Para quebrar esse ciclo, é necessário adotar uma nova mentalidade, a mentalidade de herdeiro. Quando você começa a perguntar: "O que posso fazer com o que tenho agora?", ao invés de "por que isso aconteceu comigo?", aí você está se posicionando como alguém com poder para mudar a sua realidade. A chave para superar o vitimismo é entender que as dificuldades fazem parte da jornada, mas que em Cristo nós temos a capacidade de superá-las. A verdadeira transformação vem quando você decide agir, assumir a responsabilidade e buscar soluções. Deus não te chamou para ser uma vítima, Ele te chamou para ser um vencedor. Terceiro bloqueio: egocentrismo. O pecado de colocar o eu acima de tudo. O egocentrismo é um dos pecados mais sutis e destrutivos, pois ele nos coloca no centro do universo, acreditando que tudo gira ao nosso redor. Essa mentalidade de eu primeiro leva a uma vida solitária, onde as necessidades dos outros são ignoradas em favor de nossos próprios desejos. No entanto, Deus nos chamou para viver em comunidade,
para servir ao próximo e para buscar o bem coletivo, não apenas o nosso próprio. O egocentrismo não só limita suas oportunidades de crescimento, como também impede que você experimente as verdadeiras bênçãos de Deus. Em Filipenses 3:4, a Bíblia nos ensina: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para os interesses dos outros. Esse versículo destaca a importância de olhar para as necessidades dos outros, de considerar o bem comum acima dos nossos próprios interesses. Quando nos colocamos no centro, estamos limitando a nossa visão e nos afastando de uma vida abundante e cheia de propósito. O egocentrismo nos torna cegos para as oportunidades de servir aos outros, que são muitas vezes as chaves para o nosso próprio sucesso. A verdadeira riqueza não vem do acúmulo para si, mas da capacidade de contribuir e ajudar os outros. Jesus, em seu exemplo, nos ensinou que a verdadeira grandeza está no serviço. Quem quiser ser o maior entre vós, seja o vosso servo, ele disse. Isso significa que a grandeza no reino de Deus não é medida pela quantidade de coisas que você possui ou pelo poder que você exerce, mas pela quantidade de pessoas que você serve e pelo impacto positivo que você tem na vida dos outros. Para superar o egocentrismo, é necessário mudar a pergunta fundamental que fazemos todos os dias. Em vez de perguntar, o que eu ganho com isso? Comece a perguntar, como posso ajudar hoje? Quando você começa a focar em servir, as portas se abrem para você de maneiras que nunca imaginou. A verdadeira prosperidade não vem de uma vida centrada em si mesmo, mas de uma vida de entrega, onde você busca fazer o bem aos outros e coloca as necessidades coletivas acima dos seus desejos individuais. Deus nos chamou para ser luz no mundo, para impactar vidas, não apenas para acumular bens materiais para nós mesmos. Quando você aprende a viver para o bem maior, a prosperidade de Deus flui abundantemente em sua vida. Esse é o segundo bloqueio: ingratidão. O pecado de não valorizar o que já temos. A ingratidão é um dos pecados mais graves aos olhos de Deus, pois ela nos impede de reconhecer as bênçãos que já temos e, ao mesmo tempo, fecha a porta para mais bênçãos. Quando vivemos em constante reclamação, focados no que falta, mostramos ao mundo e a Deus que não somos dignos demais. Jesus, em várias ocasiões, nos ensinou que a gratidão é a chave para a multiplicação das bênçãos. No Evangelho de Lucas 17, 11 e 19, vemos a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. No entanto, apenas um voltou para agradecer. Jesus perguntou: onde estão os outros 9? A ingratidão dos 9 que não voltaram para agradecer representava um fechamento do coração para mais bênçãos. A Bíblia nos ensina que Deus não pode multiplicar o que não é grato. Quando somos ingratos, estamos dizendo a Deus que o que Ele nos deu não é suficiente. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos a dar graças em tudo, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Isso significa que mesmo nas dificuldades, devemos ser gratos pelo que temos, pela vida, pela saúde e pelas oportunidades. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma prática diária que transforma nossa percepção da realidade. Quando começamos o dia com um coração agradecido, estamos abrindo as portas para mais abundância. O contrário da ingratidão é o reconhecimento de que tudo o que temos vem de Deus. Quando agradecemos, estamos expressando nossa confiança em sua provisão e reconhecendo que, independentemente das circunstâncias, Ele é bom e digno de nossa confiança. A gratidão nos ajuda a focar nas bênçãos, não nas faltas. Ao praticar a gratidão, você começa a ver a abundância de Deus em sua vida, mesmo nas coisas pequenas. Como está escrito em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ações de graças. A gratidão abre as portas para a paz, a abundância e a prosperidade, enquanto a ingratidão as fecha. Quando agradecemos pelo que temos, estamos declarando nossa fé de que Deus é suficiente e que, com Ele, todas as coisas são possíveis. Para combater a ingratidão, comece todos os dias com um momento de gratidão.
Faça uma lista de 3 coisas pelas quais você é grato e dê graças a Deus por elas. Isso muda a sua mentalidade e prepara seu coração para receber mais. A gratidão não é apenas uma atitude, é uma prática transformadora que traz prosperidade e felicidade. Deus não prospera um coração amargo, mas sim aquele que reconhece o valor de cada bênção, por menor que pareça. Ao ser grato pelo que você tem, Deus vai te confiar mais, pois Ele sabe que você é digno de receber mais bênçãos. Enfim, o primeiro bloqueio, o orgulho, o pecado de confiar em si mesmo. O orgulho é o pecado que nasce da crença de que somos suficientes por nós mesmos, sem a ajuda de Deus ou dos outros. Ele nos faz acreditar que nossa força, inteligência ou habilidades são o suficiente para nos levar ao sucesso. No entanto, a Bíblia é clara em nos alertar sobre os perigos do orgulho. Em Provérbios 16, versículo 18, está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. O orgulho é uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas falham, porque elas confiam excessivamente em suas próprias forças e desprezam a necessidade de ajuda divina. O orgulho impede a prosperidade de fluir em nossa vida, pois nos afasta da humildade necessária para aprender, crescer e colaborar com os outros. Ao acreditarmos que sabemos tudo e que não precisamos de ninguém, tornamo-nos vulneráveis a erros e falhas, pois a verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos nossa dependência de Deus. A humildade, por outro lado, nos permite ver as oportunidades de aprendizado em todas as situações, enquanto o orgulho nos cega para elas. Um dos maiores exemplos bíblicos de orgulho é o rei Nabucodonosor, que se encheu de vaidade e se recusou a reconhecer a soberania de Deus. Como consequência, ele foi humilhado e passou a viver como um animal, até que reconheceu que o Senhor é o único soberano. O orgulho não só nos afasta de Deus, mas também nos isola dos outros, criando um muro entre nós e as pessoas que poderiam nos ajudar. Para superar o orgulho, é necessário cultivar a humildade. Jesus nos deu o exemplo perfeito de humildade, ao se fazer servo de todos, mesmo sendo o Filho de Deus. Em Filipenses 2, 5, 7, Paulo nos lembra que devemos ter a mesma atitude de Cristo, que se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Verdadeira grandeza não vem do status ou do reconhecimento, mas do serviço aos outros. Ao adotar uma postura humilde, você abre seu coração para aprender, crescer e receber as bênçãos que Deus tem para você. A chave para vencer o orgulho é reconhecer que não somos nada sem a graça de Deus. Como está escrito em Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ao humildemente reconhecer que precisamos de Deus em todos os aspectos da vida, começamos a experimentar a verdadeira prosperidade. O orgulho pode ser um obstáculo enorme no caminho para o sucesso, mas a humildade nos leva à verdadeira grandeza. A prosperidade e o sucesso que você busca estão ao seu alcance, mas é preciso vencer os bloqueios que o impedem de avançar. Ao reconhecer e superar esses pecados, como procrastinação, orgulho, vitimismo, entre outros, você começa a desbloquear um caminho de crescimento e transformação. Lembre-se, Deus te chamou para ser mais do que vencedor e a verdadeira prosperidade começa com a mudança interna. Então tome as rédeas da sua vida. Pratique a gratidão, a humildade e a fé e verá as bênçãos fluírem. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like para apoiar o nosso trabalho e compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem de transformação. Vamos juntos construir um futuro próspero.